Fala galera, beleza? Bom, hoje foi sancionada a Lei Complementar 173 de 2020, que fala justamente da ajuda da União para os estados e municípios. E com isso algumas notícias estão circulando pela internet com a seguinte informação: estão suspensos os concursos, estão suspensos os aumentos, não pode ser dado nada, né, de forma nenhuma. Vamos entender tecnicamente como é que funciona isso? E se realmente aquele concurso que você quer fazer vai ser atingido? Vamos lá? Vem comigo. Bom, a gente tem uma notícia aí, né? Que Bolsonaro veta reajuste de servidores e congelamento de concursos. Essa notícia foi extraída do site da Folha Dirigida e a gente vai entender um pouquinho o que quer dizer isso, qual o contexto e qual o impacto disso nos seus estudos, beleza? Bom, o artigo 8º dessa lei complementar diz o seguinte, ó: na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a União, os estados ou Distrito Federal e os municípios, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de: inciso 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores ou empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada e julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 2. Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. 3. Alterar a estrutura da carreira que implique aumento de despesa. 4. E esse daí é fundamental, né? Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e assessoramento, que são os cargos em comissão, tá ok? Que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes da vacância de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação militares. Inciso 5. Realizar concurso, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4, ou seja, inclusive de cargo efetivo. Então olha que bacana. A própria disposição da lei complementar determina o seguinte, ó: não haverá concurso ou admissão de pessoal que aumente signifique despesa. Conto nos dedos, nos últimos anos, quais os cargos que foram criados para haver esse aumento de despesa. Por que eu falo isso? O que mais tem os órgãos públicos são cargos vagos já pré-existentes. Então, dificilmente há criação de novos cargos. O que acontece é que há o provimento desses cargos vagos. Então, isso não implica e não traz problema algum em relação a isso, tá ok? Onde vai ter implicação da realização de novos concursos? Não está no artigo 8º. O artigo 8º excepciona e diz o seguinte, ó: pode haver provimento durante a vigência dessa decretação de calamidade pública se houver cargo vago, desde que não haja aumento de despesa com o pessoal. Zero de problema. Isso já acontecia, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro já tinha uma calamidade financeira decretada e que só poderia contratar pessoas para reposição de vagas desde que surgissem na vigência da calamidade financeira. Então, já para te adiantar, isso não traz impacto no concurso público do estado do Rio de Janeiro da Polícia Civil e outros ainda que sejam para suprir as vacâncias pré-existentes. Beleza? Então, zero de problema em relação a isso. Vamos dar seguimento para a gente poder entender o que mais se fala aqui, né? Bom, o parágrafo 6º do artigo 8º, que foi vetado pelo presidente da República, impunha essa condição de relativa à não contratação também para os estados e municípios, e bem como a concessão de aumento das pessoas. O que aconteceu que houve a razão do veto? Se ele aprovasse isso daí, ele traria algum problema relativo à parte não só da autonomia e do pacto federativo em relação às competências dos demais entes políticos, como também ele estaria excepcionando algumas classes e pessoas para poder haver aumento de pessoal, reposição. Então ele colocou todos os servidores igualitários, vetando inclusive essa alteração legislativa que tinha sido colocada pelo Congresso Nacional.
tá ok? Então, houve o veto colocando todo mundo na mesma condição. O artigo 10 da lei complementar diz o seguinte, ó, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do decreto legislativo no dia 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, que vai até o dia 31 de dezembro de 2021, beleza? Parágrafo 2º. Os prazos suspensos voltam a ocorrer a partir do término do período de calamidade pública. Parágrafo 3º. A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores do concurso nos veículos oficiais previstos no edital do concurso. E aí o parágrafo 1º, que foi vetado, dizia o seguinte, ó, a suspensão prevista no caput desse artigo abrange todos os concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais, tanto da administração direta quanto indireta, que já foram homologados. Só que quando ele faz isso, ele está violando o princípio do Pacto Federativo. Esse foi o argumento em que o presidente utilizou-se para trazer o veto. Então, de forma resumida, o que acontece é o seguinte, não posso criar novos cargos porque isso impacta em novas despesas. Não pode. Mas eu posso prover os cargos que já estão vagos na administração. Caso esse cargo vago, né, ou para esse cargo vago, haja um concurso público vigente, haverá suspensão da validade desse concurso, ou seja, só volta a correr o prazo de validade desse concurso quando terminar a situação da pandemia. Então, cargos públicos vagos que tem gente na fila para serem convocados, podem ser convocados. Não abrirão outro concurso. Caso haja necessidade de abertura de novo concurso, só pode ser feito para suprir as vagas já existentes, sem criação de qualquer tipo de impacto, sem criação de qualquer tipo de despesa extra para a administração. Tranquilo? Então tá esclarecido. Faz o seguinte, pessoal, estuda, não para de estudar, porque já já o seu edital vai sair e se saiu e está suspenso, existe a possibilidade de você ser convocado. Beleza? Grande abraço, vai estudar e para de dar ouvidos e fazer leituras de bobeiras que estão na internet. Fui!